Ninguém é o que você pensa. Você é o que pensa sobre os outros. Fé sem sabedoria é medo disfarçado. Eu estou abrindo esse pequeno insight com essas duas frases que eu peguei no Instagram sobre budismo e verdades desconfortáveis. Né? São dois perfis que fizeram ali uma parceria. Né? Então eu quero ler essas duas frases com o intuito de quê? Lembra que eu sempre trago aqui essa compreensão de que nós somos fractais do divino num corpo biológico, num planeta que ascendeu. O que eu estou querendo dizer isso? É a conexão com toda essa multidimensionalidade que eu falo sempre. Veja, eu falo de espiritualidade, mas você acessa ela como você conhece. O meu foco é sempre o quê? Corpo mental inferior, corpo astral, corpo etérico e o corpo físico. Claro, né? Então é esses corpos que eu trago muita consciência, porque é bem nesses corpos que nós temos muita falta de conhecimento, ou seja, de autoconhecimento, né? Então, com essa introduçãozinha aqui, eu quero trazer aqui a seguinte opção, a seguinte reflexão. Ninguém é o que você pensa, você é o que pensa sobre os outros. E aqui nós estamos falando de programação. Nós já temos aqui uma programação pré-estabelecida do nosso DNA, do nosso clã biológico, porque isso é o mais forte em nós. Por quê? Porque é o que a gente pode tocar, é o que a gente pode ver, é o que os nossos padrões mentais foram se formando no útero da nossa mãe biológica. Isso predomina, só que isso não é toda a verdade. Veja, você é um ser eterno numa experiência biológica. Todos aqui que creem em Deus sabem da eternidade. Agora, que medida desse conhecimento nós deixamos dominar a nossa vida na hora de existir na humanidade? É essa a grande diferença. E daí tem diferença de religiosidade para espiritualidade, você conhecer os seus padrões de dor que geram as crenças limitantes, você conhecer a sua ancestralidade para entender as dependências emocionais, você olhar para tudo isso, para a tua sombra, para você não ter medos paralisantes. É essa reflexão que eu quero trazer aqui, porque foram esses 4 aprisionamentos que eu vivi, né? Então veja, quando eu olho para as pessoas e o que eu vejo, eu falo, aquela pessoa é uma fofoqueira, aquela pessoa é uma encrenqueira, aquela pessoa é um safado, aquela pessoa é um ladrão, aquela pessoa... Percebe que em algum nível eu estou falando de mim mesmo? Por quê? Porque eu já estou programando quando eu aponto o dedo, quando eu digo. O que eu proponho aqui sempre? Propositalmente focar na luz da pessoa. Propositalmente focar na luz de qualquer pessoa que eu encontre, principalmente daquelas pessoas que são muito diferentes de mim, principalmente daquelas pessoas que é difícil conviver. Porque quando eu faço isso, eu vejo o divino que está lá. Eu não vejo mais a programação do ladrão, da vítima e do culpado. Eu não vejo mais a programação do vilão e o bandido. Do mocinho e do bandido, né? Essa configuração que eu sempre faço. Então, propositalmente, eu olho e foco no quê? Nas virtudes, naquilo que a pessoa faz que possa agregar valor na humanidade. A pessoa faz uma coisa que eu não gosto de fazer e ele faz bem. Poxa vida, que bom! Não, essa pessoa tem que fazer desse jeito, não sei o quê, né? Olha só, é só uma pequena demonstração do que eu tô falando. Quando eu vou falar que fé sem sabedoria é medo disfarçado, é, por exemplo, assim, é fácil eu acreditar e falar assim, não, quando eu morrer eu vou pro paraíso, né? Por quê? Porque é uma coisa que, é uma fé que você coloca lá onde você não tá ainda. Por quê? Porque quando você morrer, você tá vivo. É medo do quê? De encarar o hoje, o aqui e o agora. A sabedoria está em viver a espiritualidade da maneira simples que nós vivemos nos nossos dias. Então é a maneira que eu propositalmente foco na luz do meu irmão, é a maneira que eu propositalmente foco nas virtudes dos meus filhos, é propositalmente quando eu foco nas pessoas que se aproximam de mim. Entende? E isso dá trabalho. Não é uma coisa assim, vamos deixar no automático, porque já tem uma programaçãozinha lá. Esse é a zona de conforto totalmente desconfortável. Porque você vive uma projeção, você não vive você. Você não vive a tua essência. Entende? A construção de autenticidade é nesse nível de consciência que eu estou falando. É eu
olhar para toda a minha sombra, toda a minha ancestralidade, toda a minha experiência biológica como um observador da essência que eu sou. Isso é consciência. E aí eu olho sem julgamento para mim mesma, porque quando eu olho para o outro e falo de alguma coisa do outro, eu estou falando da minha própria humanidade. E aí as projeções, né, do que você vê no outro está em mim. E aí essa frase aqui faz muito sentido, né? Então é essa reflexão que eu quero deixar aqui nesta manhã para nosso crescimento, para que a gente possa conseguir viver a plenitude, porque felicidade é um estilo de vida, é uma decisão. O que eu vou querer fazer? Qual difícil eu quero escolher? Continuar no automático, sendo projeção só da ancestralidade? E tá tudo bem também? Ou eu vou querer honrar, eu vou querer olhar para todas essas dores e falar: eu vejo vocês e eu vou honrar vocês no aqui e no agora, vivendo o melhor que eu puder, o melhor que eu posso ser no dia de hoje. Percebe a leveza que isso traz? Só que tem uma construção antes que você precisa olhar. E se você precisar de ajuda nisso, me chama aqui, dna.patrice, que eu terei o maior prazer em fazer parte dessa jornada, porque o trabalho é seu, mas eu posso te ajudar, se você assim permitir. Um beijo lindo.